Nível de proficiência de japonês, N5, N4, N3, N2, N1, tudo em um só vídeo. Dicas para você poder passar nessas provas. Bora! Bom, vamos começar pelo N5. O N5 é o nível mais básico de todos. O número de kanji que você vai aprender mais ou menos é o de 80 a 100. E número de vocabulários é mais ou menos 800. Esses números são aproximadamente, tá, gente? Porque a JLPT mesmo, ele não disponibiliza todos os kanji para você poder ver. Porque é muito kanji mesmo, né? Então, o recomendado é estudar a primeira e a segunda série. Até a terceira série, talvez. Dos kanji básico do ensino fundamental do Japão. Um exemplo que eu posso dar para vocês de gramática, de frase na verdade, né? Do N5, kore wa pen desu. Bom, isso é uma caneta. Bom, é bem básico, é basicamente isso que cai na prova do N5. Você saber formular frases básicas para poder dialogar no Japão. Lógico, não vai formar um diálogo completo, né? Mas é umas frases bem básicas assim. Aí o objetivo dessa frase, kore wa pen desu, ele está introduzindo o uso do wa, que é esse ha em hiragana que aparece aqui, que é uma partícula bem importante no Japão, é usado muito. Na verdade é tipo um verbo to be do inglês, que vocês aprendem sempre no ensino fundamental do inglês, do Brasil no caso, né? Bom, a gramática do N5 é bem básico, então se você estudar mais ou menos uns 2 meses ou 3 meses de japonês, bom, vai depender da sua carga horária de estudo também, né? Mas em 3 ou 4 meses você consegue dominar o N5. Mesmo você conseguindo esse certificado, você não consegue fazer muita coisa ainda. Basicamente no Japão, para estrangeiro, né? Eles pedem esse certificado, né? Aí cada empresa tem tipo um nível diferente de requisito. Tipo o meu, eu trabalho como tradutor, né? Eles pediram no mínimo o N2 ou o N1 para mim poder fazer entrevista, para poder trabalhar lá no caso, né? E o N5 muita empresa não pede ainda porque é muito básico, não consegue se comunicar com os japoneses ainda. Então com o N5 talvez você consiga o visto de Yonsei. Para você testar isso, eu vou deixar um link na descrição, dividido todos os N's, né? N5, N4, N3, N2, N1, que a JLPT mesmo disponibiliza simulados para vocês. Agora vamos pro N4. Bom, diferente do N5, ele aumenta um pouquinho o número de vocabulário, o número de kanji também. Tipo, o número de kanji ele varia de 150 a 200 kanjis, e o número de vocabulário é aproximadamente 1500. Um exemplo de frase seria: Kino Toshokan de hon o yomimashita. Que quer dizer, ontem eu li um livro na biblioteca. Bom, essa frase basicamente fala sobre a partícula de e introduz o passado do verbo, que usa para indicar o local de ação. Bom, com o N4 é certeza que você consegue vir para o Japão, que você consegue o visto de 4ª geração, né? No caso. Bom, com o N4 basicamente você vai entender as coisas que são faladas no Japão, porém você não vai conseguir comunicar direito. Agora vamos para o N3. O N3 já é um pouquinho mais longe do N5 e N4, ou seja, o N5 e N4 eles são bem próximos um do outro, os níveis, né? Tipo, ele aumenta um pouquinho mais o vocabulário e tudo mais. O N3 já é um pouquinho mais complicado, ele é um nível mais longe. Com o N3 você consegue ser tradutor numa loja de vendas, traduções básicas você consegue fazer, acho que não consegue traduzir um documento inteiro, porém você consegue se comunicar até que bem aqui no Japão já. Pedir uma pizza, ir na prefeitura, ajudar seus colegas que não sabem Nihongo para poder fazer alguma coisa na prefeitura, ou ir num mercado. Essas coisas do cotidiano você consegue dominar já. Frases básicas assim, de livro assim, né? Você consegue entender também. Frase básica eu digo frases que você vê num livro de ensino fundamental. Porém, o N3 é complicado, tá, gente? Ele não é o N2 e N1, porém ele já começa a ficar mais complicado. O número de kanji é de aproximadamente 300 a 650 kanjis. E o número de vocabulário é de aproximadamente 3.000 palavras. Então até que é bastante já. Bom, como que você vai saber que você é do nível N3? Você consegue se comunicar com o japonês, você consegue entender o anime que você está assistindo aí, ou filme japonês, ou dorama japonês. Frase exemplo: Tatoe isogashikute mo mainichi nihongo o benkyou shimasu. Que quer dizer, mesmo que estou ocupado, estudo japonês todo dia. Essa é uma frase um pouquinho mais complicada que as outras. Não é bem simplesinho assim, né? Porque tem o jogo de palavras, jogo de verbos também.
Bom, a parte que se destaca nessa frase, tatoe isogashiku temo, que é usado para expressar só rotina. E também, bom, eu tinha falado que você consegue trabalhar em vendas e tudo mais, né? Tem muito estrangeiro também que vem trabalhar em fábrica. E nas fábricas, se você for virar um contrato que é Seishain, eles pedem esse nível N3 também. Ou, para você ser líder, eles pedem no mínimo N3. Para você poder se comunicar, né? Com os seus chefes de cima e tudo mais. Bom, agora vamos para um nível mais complexo. Ó, como eu falei, o N5 e o N4, eles são juntos os níveis. N3 é longe. E se você estivesse perguntando se o N2 é perto do N3, não. O N2 pro N3 é muito longe também. O N2 é um nível bem avançado, tá, gente? Mas, whatever, o N2 é um nível já avançado e você consegue se comunicar, você consegue ler o que tá escrito em um monte de lugar já consegue viver normal no Japão. O N2 você já consegue ouvir uma notícia japonesa, porque notícia fala muitas palavras difíceis. Você consegue ler mais ou menos um jornal japonês. Já não é aquele nível de você conseguir ler um livro de ensino fundamental, né? Você já consegue ler um livro de faculdade, talvez, dependendo do seu nível N2. Porque não é porque você tem o N5, N4 ou N3 que você sabe o N5, N4 e N3, tá, gente? Porque tem um certo, tipo, vamos supor, se você acerta 60% da prova, você já consegue o N3. Ou seja, tem gente que domina mesmo o N3. Ele acertou 90% da prova, então já é um nível um pouquinho mais alto da pessoa que acertou 60%. Tem empresa que pede o certificado para poder ver o quanto você acertou desse nível. Por exemplo, eu tenho N1, porém, eles me perguntaram, mas o quanto do N1 que você sabe? Aí eles me pediram um certificado para ver o quanto do N1 que eu acertei. Porque tem gente que acerta, não sei, o 60% que precisa para passar, não consegue entrar na empresa porque você não dominou mesmo o N1. Eles querem que você domine mesmo, né? Quantidade de kanji é de 1000 a 1200 kanjis. Bastante, né, gente? E são aproximadamente 6.000 palavras. Ou seja, você praticamente fica fluente tendo o N2. Um exemplo de frase de N2. Nihon ni iku mae ni motto hanasu renshu o shita hou ga ii. Aí o que se destaca nessa frase é shita hou ga ii, que é a parte da gramática que expressa que é melhor fazer tal coisa. Então esse é um nível um pouquinho mais avançado já do japonês. Eu estou usando frases de exemplo para poder falar para vocês mais ou menos o que se estuda em cada nível. Porém, é muito mais coisa, tá, gente? Nesse nível eu não estou explicando o que cai exatamente na prova. Estou tentando dar uma base para vocês, o que cai em cada nível. Bom, gente, olha o extenso número de kanjis que você vai ter que estudar por N2. Aí você pensa, né? Nossa, mas é tanto kanji assim? Será que eu vou conseguir? Vai. Não é difícil não, tá, gente? Eu também achava, olhava todo esse número de kanji e falava, nossa, mano, é muito kanji, não tem como. Mas na verdade tem. Uma dica que eu dou sempre pra todo mundo, pra quem me pergunta, né, como que eu estudo mais fácil e tudo mais, você estudar da forma que você acha melhor pra você. Cada um tem sua forma de estudar. A minha avó que só fez até a 4ª série, mas ela sabe muito mais kanji que muita gente. Por quê? Porque ela estudou sozinha. E qual que é o jeito dela estudar sozinha? Ela pegou um livro e toda vez que ela não sabia alguma palavra, ela anotava e procurava no dicionário. Essa foi a forma dela estudar. Porém, eu não gosto dessa forma. Eu prefiro pegar um vídeo na Netflix, um anime na Netflix, deixar eles falando em japonês e a legenda eu coloco em japonês também. Vamos lá, uma frase. Nihon ni iku. Bom, é uma frase bem simples, porém usa 3 kanji. O Nihon i. Eu falando aqui Nihon ni iku e se escrever a legenda também embaixo, Nihon ni iku, eu já falei o que é o kanji, né? Na cena do anime eu vou saber mais ou menos o que significa e eu vou estar falando como se lê o kanji, que está na legenda. Então eu pegava, pausava o anime e anotava o que está escrito ali. E treinava esse kanji que eu não sabia umas 5 vezes, pelo menos. E tentava decorar desse jeito. E eu gostava muito, mano, porque eu gosto muito de anime, né? E se você tem outras formas de estudar, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Agora vamos pro nível mais avançado, que não tem nível acima, que é o N1. Com o N1, basicamente você consegue traduzir documentações, ler um jornal, você consegue entrar numa empresa de tradução de documentos, conseguir entrar numa empresa bem fácil também, você consegue entrar numa empresa de tradução de fala também. Por exemplo, empreiteiro no Japão.
Empreiteiro no Japão, basicamente, do que eles trabalham? Eles recrutam uma pessoa que quer emprego e manda por emprego que a pessoa quer. Tipo, eles perguntam, né? Ah, você gosta de fazer o quê? Ah, eu prefiro montagem, eu prefiro inspeção de peças, né? Eu prefiro abastecer. Abastecer é um serviço que exige mais peso, porém a pessoa gosta de se movimentar mais, né? Não gosta muito de ficar parado e tudo mais. Bom, etc, né? Tem vários tipos de serviço. Então a pessoa basicamente pergunta pra você o que você gosta de fazer e tenta te mandar para uma fábrica. Porém, para você mandar essa pessoa para a fábrica, você tem que conversar com, não você no caso, né? É a pessoa que está contratando. Tem que conversar com a fábrica para ver se consegue te encaixar nesse setor. Para conseguir conversar com outra pessoa, que a fábrica que você está enviando a pessoa também é tipo de um cliente, né? Porque você recebe comissão por estar fazendo esse serviço. Você consegue a pessoa para a fábrica e você consegue uma comissão da fábrica também. Porque a fábrica também precisa de ajuda, né? Para conseguir pessoas. Então eles contratam empreiteiras no Japão. Enfim, aí você precisa conversar com os chefes e tudo mais. E a linguagem que você usa para conversar com os chefes, ou pessoas mais altas que você, ou algum cliente, você tem que usar um japonês mais formal. Então o Nihongo é totalmente diferente do que você vai ouvir. Por exemplo, tá, gente? Anata no namae wa nan desu ka? Bom, você que tá do outro lado da tela talvez tenha entendido, né? Qual é o seu nome? É a forma mais básica de perguntar. Mas tem um outro jeito de perguntar qual é o seu nome, que é Shitsurei desu ga o namae o kagatte mo yoroshii deshou ka? Esse é o jeito de falar qual é o seu nome na forma formal em japonês. É difícil, né, gente? Primeira vez que eu ouvi eles falando isso, eu falei, nossa, por que tem que falar uma frase tão longa para poder apenas perguntar o nome da pessoa? Bom, é um jeito bem formal de se falar, ou seja, todo jeito formal no japonês é diferente. Tudo diferente, todas as palavras, frases feitas, né? É tudo diferente a forma de falar. Eu acho muito mais difícil que o kanji, que o próprio kanji, que muita gente acha um bicho de 7 cabeças. Por isso, na minha opinião, a matéria mais difícil na língua japonesa, palavras formais ou frases formais. Até hoje eu não domino 100%, é muito difícil, gente. Pro N1, você tem que saber mais de 2.000 kanjis e mais de 10.000 palavras no vocabulário. É muita coisa, gente. Tinha uma frase, então, de exemplo do N1. Kare wa keizai teki na joukyou ni mo kakawarazu, tsune ni rakkan teki na shisei wo tamotteiru. Bom, essa frase do N1 é difícil, né, gente? O que significa é, apesar da situação financeira dele, ele se mantém otimista. Vocês conseguiram entender isso da frase? É difícil, né, gente, esse nível. Eles falam de situações econômicas de um jeito mais difícil de se falar, do jeito mais jornal, mais formal, né? Na verdade, o N1, na minha opinião no caso, né? O N1 não precisa. Porém, as empresas pedem, porque o próprio professor que dá aula de N1, professor japonês, tá, gente? Da aula de N1, fala que a linguagem que é usada no N1 é um japonês um pouquinho mais antigo. Ou seja, as pessoas de agora não usam tanto. Usa mais para escrever, né? Tipo, vamos supor que você tem que ler um jornal, não sei qual que vai ser o seu serviço no Japão, mas você vai ter que ler jornal, relatórios e tudo mais. Talvez esteja escrito nesse relatório do jornal. Porém, na hora de falar, na hora de fazer algo básico ou normal, assim, da vida cotidiana do japonês, você não vai usar essas frases. Então, o N1 basicamente você vai mais usar para coisas formais, para coisas mais sérias no Japão. Eu não acho necessário para poder trabalhar normal no Japão, porém, eu acho necessário como forma de conhecimento. Porque tendo N2, você vai ter um limite de conhecimento. Tipo, você vai conseguir falar, escrever, ler e tudo mais. Porém, você sabendo N1, você consegue algo a mais. Vamos supor que tem 9 portas, tem 10 portas na sua frente. Você tendo N2, você vai conseguir abrir 8 portas. Tendo N1, você consegue abrir as 10 portas. Mano, é maravilhoso isso daí, né? Qualquer oportunidade que você vê para frente, você consegue pegar. Porque você tem o N1, você tem o nível máximo da nível de proficiência. Então, eu recomendo ter, tá, gente? Eu recomendo muito você ter. E, bom, em cada nível eu botei o material que eu usei, que eu achei legal, né? É tipo recomendação minha. Eu usei pra poder passar até o N1. E é isso, gente. Tempo pra estudo. Tipo, organizar sua rotina.
essas coisas eu posso te ajudar. Manda DM no Instagram, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar ajudar vocês, tá, gente? Vou tentar dar assistência para vocês poderem passar e ajudar no estudo de japonês. Tá bom, gente? Espero que as dicas aqui tenham ajudado vocês, que vocês consigam ter uma ideia de como são os níveis de Nihongo, M5 até o N1. Então é isso. Deixa seu like, gente, comenta e compartilha que me ajuda muito. E se inscreve no canal, não esquece, tá, gente? Que me ajuda bastante a poder continuar com os conteúdos para vocês. Tchau, tchau!